Boa noite, pessoal. E boa noite, Xuxa. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Umbanda Esotérica Iniciática. Nós estamos chegando aí aos finalmente do nosso curso, né? Depois de quase 2 anos de caminhada, mas de muito aprendizado também, né? Hoje nós entraremos no item 20 da nossa apostila, que tem 21 itens. De repente, quem sabe a gente acaba concluindo esse conteúdo ainda hoje, né? Mas nós vamos nos ater bem a essa questão dos cordões energéticos hoje, para ninguém sair daqui com dúvida, tá ok? Bem, como é de costume, nós estamos lidando com a Umbanda. Umbanda é religião, e a religião tem um instrumento, uma ferramenta de conexão com a divindade, de conexão da nossa energia com a energia suprema, para que nós possamos ativar o Deus que existe dentro de nós, que é a oração. Então vamos começar a nossa aula com uma oração como sempre, ok? Eu estou esquecendo o microfone. Vou colocar ele aqui. Tá ligado ali, né, Xena? Ótimo. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, Mãe de toda a humanidade, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor da nossa casa, guardião da meia-noite, guardião dos nossos trabalhos, Doutor Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da nossa casa, enfim, toda a hierarquia que nos orienta, nos guia, nos ampara, nos aconselha, nos mentoriza. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai. Agradecidos que estamos por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Agradecendo, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E é com grande gratidão no coração, Pai, que pedimos neste momento a Tua permissão para que possamos dar início à nossa aula da noite de hoje, rogando a Tua divina luz, orientação e proteção, para que o nosso estudo transcorra sem nenhum contratempo. Pedimos, ó Pai, a Tua permissão para iniciar a nossa aula, proferindo a oração que Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou e abrindo com chave de ouro o nosso trabalho, o nosso estudo, com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Bem, então vamos lá, né? Sejam bem-vindos todos vocês. Vamos começar a nossa aulinha no item 20 da nossa apostila, falando sobre os cordões energéticos. Quando as pessoas estabelecem relações umas com as outras, criam cordões a partir dos chakras, que se ligam, os quais existem em muitos níveis do campo áurico em adição do astral. Isso é muito interessante, né, gente? A gente imaginar que a nossa relação com uma pessoa pode estabelecer um vínculo energético com ela. E nós encontramos muitas, mas muitas pessoas aqui durante os nossos trabalhos que vêm aqui para o nosso trabalho justamente pedindo socorro para poder cortar esse cordão. É aquela pessoa que vira e fala assim: Odair,
Eu me separei há 20 anos e até hoje eu estou ligada ao meu ex-marido. E é uma ligação tão forte que eu não consegui caminhar com a minha vida e nem ele conseguiu caminhar com a vida dele. Estamos atrelados um ao outro até hoje. Nossos filhos hoje já são adultos, já cresceram e a gente antes achava que o que nos vinculava um ao outro eram os filhos, mas não, eu continuo presa a ele. A hora que a gente vai olhar, tá cheio de cordão energético ligando essa pessoa àquele ex-marido. E isso é muito mais sério do que a gente imagina. Porque nós citamos aqui o caso de uma relação duradoura, um casamento, não é? Pois bem, nós também criamos esses cordões, essas relações energéticas, essas conexões, até mesmo com pessoas que passaram pelas nossas vidas de forma passageira. Uma namorada, um namorado, um crush, um crushzinho, é mais ou menos assim, sabe? E inclusive hoje já é explorado aí dentro da literatura espírita o caso dessas pessoas que mantêm relações sexuais com uma determinada pessoa e a partir daquela relação sexual ali se cria um vínculo energético com aquela pessoa. Se cria um cordão energético ligando essas duas pessoas. E outro dia eu vi uma palestra em que uma mestra que lida com energia, ela estava falando que quando nós mantemos relações sexuais com uma pessoa, nós criamos um vínculo energético com essa pessoa de 10 anos. Você se conecta com aquela pessoa por 10 anos. E eu já vi, dentro de um estudo que eu li há muitos anos atrás, eu acho que, se eu não me engano, em 2003, num livro chamado Jovens que Brilham com a Luz Divina. Era um livro da Sukyo Mahikari e ele tinha sido escrito pelo Sukui no Shinsama, que era o fundador da Sukyo Mahikari. E nesse livro ele falava que quando um jovem praticava um ato sexual fora do casamento e que era feito sem amor, que era uma relação sem amor, aquele jovem corria o risco de receber de presente com aquela relação sexual ali, além da troca de fluidos, além da troca de energias, os obsessores daquela pessoa com quem ela se relacionava. Porque é uma questão de parar para pensar. O Xerém é um cara que está aí pelejando para poder se elevar espiritualmente, está trabalhando espiritualmente, fazendo cursos, aprendendo a Umbanda, se dedicando aqui no Seu Mana. Ou seja, é um cara que está tentando manter a energia dele bacana, certo? Aí o Xerém vai e se encontra com uma mulher aí, não seja quem for, tá? Uma peguete da época da escola. Vamos facilitar, vamos no shopping. O Xerém vai no shopping e de repente chega lá, senta numa mesa lá e tá lá o cara boa pinta, sentado na mesa sozinho, em pleno shopping, com uma cervejinha em cima da mesa. É alvo fácil, não é? Aí chega a fulana, e a fulana cai de baba de calanga no Xerém, né? Aí ela já chega e pergunta pro Xerém, assim, desculpa, mas você sabe aonde que fica tal loja? Aí ele dá uma olhada pro lado assim, sei não. Ah, não, mas então você não vem muito aqui não, né? Não. Ah, pois é, eu também é a primeira vez que eu venho. Posso me sentar aqui um pouquinho com você? Eu tô meio perdida, tô cansada, tem um tempão que eu tô rodando aqui em pé, com esse salto 15, e aí minhas pernas estão doendo. Eu posso sentar com você um pouquinho? Xerém morreu, né? Tchau, acabou. E aí o Xerém mantém... Oi?
Aí o xerém cai na baba de calango da menina. E aí o xerém acaba indo, principalmente se o shopping for ali pro lado de Aparecida de Goiânia, perto do setor dos motéis ali. Aí o xerém caiu na baba da menina e fala, opa. E aí o xerém vai levar essa menina para conhecer o solário. Ué, mas ele quer impressionar, ué? Ele não vai levar lá no fundo, hein? Ele não vai levar no xing-ling, ele não vai levar no inferninho. Ele quer impressionar a menina. Aí o xerém leva a menina para lá. Aí essa menina tem os 50 obsessores com ela, que estão acostumados a usá-la. Estão acostumados a usá-la justamente para roubar a energia dos outros. A menina é bonitinha, assanhada, gosta de um frevo, baladeira, é aquela safadinha.com. Aí esses espíritos se unem a ela para que ela fique roubando a energia dos homens, para eles. Só que aí eles toparam dessa vez com o xerém, né? É o cara da energia, é o cara que aplica reiki, é o cara que faz iriguidum e é macumbeiro profissional e que recebe preto velho e tudo mais. Eles viram e falam, gostei da energia desse cara, vou colar nele de agora em diante. E cola no xerém. Aí... E isso, boa, e ainda tem os que estavam lá no motel esperando. Junta todo mundo e faz aquela rodinha em volta do xerém e fica xerém, xerém, xerém. E o xerém se achando cara. Só que aí o xerém começa a notar que é o seguinte, chega na segunda-feira, o dia dele vir para o seu humano trabalhar, a peguete liga. Chega na sexta-feira, que é dia do xerém vir trabalhar, o carro do xerém fura o pneu. Chega na quarta-feira, que é o dia do xerém vir para os estudos, chega visita na casa do xerém. E isso aí é a galerinha das trevas que está ali em torno do xerém, que está querendo impedir que o xerém venha para cá, porque se o xerém chegar aqui, todo pitibado, só o pó da paçoca, a entidade vai chegar ao xerém. Dona Maria Quitéria vai virar e falar, macho, quero ter uma conversa contigo hoje. E o xerém, Pronto, acabou. Dona Maria Quitéria vai pegar a galerinha todinha, vai botar dentro de uma caixinha e mandar para o tratamento. Então... Exatamente. Dona Maria Quitéria jogando neguinho para cima e ninguém entende por quê. Aí, eles vão fazer de tudo para tirar o xerém do trabalho espiritual. E, inclusive, assim, eles vão fazer até com que o xerém implique com o Odair, para o xerém sair da casa. Que muitas vezes, algo que o Odair sempre brincou com o xerém, falando que ele é feio, igual bater em mãe, de repente, nesse dia, o xerém se ofende. O Odair me chamou de feio, eu não vou lá no seu mana mais não. Eu vou contar para minha mãe. E pronto, eles conseguiram o intento deles. Agora nós vamos sugar a energia do xerém todinho. E isso é muito sério, gente, muito sério. Porque as pessoas acham que numa relação sexual descompromissada, a troca ali é só de fluidos. Não. É algo muito mais profundo, é algo muito mais complexo. É muito mais complexo. Não, é isso aí, ó. Você lembra que quando nós começamos o curso, essa sala não cabia todo mundo. Lá onde está o carro lá no fundo, era ocupado de cadeira. É isso aí. O mundo é bem mais interessante do que vir aqui assistir aula, né? Com certeza. Então, acontece isso. Então, nós criamos esses vínculos com os nossos cônjuges, com os nossos namorados, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos vizinhos.
A gente troca a energia o tempo inteiro. Obsessor, boa noite, E muitas vezes essa troca acaba se tornando um processo de obsessão de encarnado para encarnado. Como nós já vimos aqui várias vezes, onde nós tivemos que cortar cordões ligando pessoas umas às outras e principalmente o principal dos cordões, o umbilical, que liga as mães aos filhos. E isso é uma tragédia, porque muitas vezes aquela mãe, ela acaba vampirizando o filho, obsediando o filho, e ela não deixa o filho crescer em nenhuma das áreas da vida, porque ela quer manter aquele filho debaixo da asinha dela. Eu conheço mãe que hoje o filho tem 43 anos e nunca se casou. Nunca se casou. Porque a mãe não deixa. A mãe não deixa. E ele mesmo, graças a Deus, já até reconheceu, ele fala que ela é a obsessora particular dele. Ele já reconheceu. Exatamente. Ele fala, minha mãe é minha obsessora. E já vi caso contrário também, viu, gente? De mãe que é obsediada pelo filho. E que aí, o que acontece? O filho se torna um vampiro da mãe, não só de energia, mas também financeiro e emocional. E aí, a mãe se torna escrava do filho. Isso é muito sério. E aí é por isso que a gente tem que conhecer sobre essas conexões, essas ligações, para que nós possamos reconhecê-las e cortar. Tem que cortar essa energia, porque senão a vida não anda. Não anda mesmo. Quanto mais longa e profunda for a relação, tanto mais numerosos e fortes serão os cordões. Ou seja, se você mantém uma relação conjugal aí de 10, 15, 20 anos, a hora que você se separa, você acha que cortou tudo? Não mesmo. Exatamente. Quando as relações terminam, esses cordões se dilaceram, causando, não raro, grande sofrimento. E aí, quando há o rompimento energético, aí há um sofrimento imenso dessas pessoas. Que aí, muitas vezes, cria aquela dependência que as pessoas chamam de dependência psicológica, codependência, dependência emocional e mais um monte de coisas. Porque a ligação ali é muito forte. E aí, mesmo que a relação se rompa, os cordões permanecem. E quando há o rompimento da relação, e esses cordões também se rompem, é que acontecem essas catástrofes aí que a gente vê na mídia. Da pessoa que não aceita o rompimento da relação e vai lá e faz besteira. O que a gente mais vê nesses chumbo grosso da vida aí, esse tipo de coisa aí, né? Ah, o marido que não aceitou a separação e foi lá e executou a ex-esposa. O termo está muito comum hoje, né? Feminicídio. Mas isso não acontece só com mulheres, não, gente. Tá certo que é numa quantidade exorbitantemente maior, mas acontece com homens também. Vocês se lembram daquele caso da advogada aqui de Goiânia que queria envenenar o ex-namorado e envenenou, foi o pai e a avó dele? Maluca de tudo. Isso é sério, muito sério. Nas ligações harmônicas, os cordões, né, as ligações saudáveis, os cordões apresentam-se brilhantes, carregados de energias, coloridos, flexíveis, resistentes. E as energias fluem com toda normalidade e tranquilamente. Já nas ligações desarmônicas,
Os cordões apresentam-se com anomalias, são rígidos, desenergizados e esgotados, finos, quebradiços, com aparelhos. Aí é a hora de colocar chip, é hora de obsessor colocar implante, é hora de estar cheio de larvas astrais, tudo quanto é tipo de coisa negativa. Desconectados, vibrando em situações de passado ou presente. Há pessoas, coisas materiais ou eventos, enrolados, sujos e com lamas, enosados, viscosos, opacos, pegajosos, com ganchos, rasgados e bolhas, filetados, calibrosos e etc. Encontramos também a presença de obsessores vampiros, sugando as energias através desses cordões. E aí é onde a pessoa começa a adoecer, começa a ter problemas de saúde e não entende de onde que está vindo. Não entende por que está adoecendo. Porque ali tem obsessores roubando a energia desses cordões. Roubando a energia dessas pessoas. Os cordões energéticos nada mais são do que ligações eletromagnéticas que se estabelecem em nível espiritual. Ou melhor, são ondas magnéticas projetadas entre os seres. São projeções emocionais e, dependendo da intensidade projetada, as ações são imediatas e fortíssimas. Portanto, se as projeções que enviamos para determinadas pessoas forem positivas, fazem o bem. Mas se forem negativas, terão a capacidade de destruir um projeto de vida. Olha o tanto que isso é sério, gente. E vocês acham que isso só acontece na casa do vizinho? Só acontece com as outras pessoas? Eu fui um rapaz bem namorador. Apesar de ser feio, pobre e morar longe, eu fui bem namorador na minha juventude. E eu era aquele rapaz que, assim, as minhas relações não duravam muito tempo. E aí, um dia, já depois de bastante tempo, já casado e tudo mais, eu fui numa entidade, fui passar num trabalho, num tratamento com uma entidade, e a entidade virou para mim e falou assim: filho, tem 7 cordões ligados a você, que estão atrapalhando a sua vida conjugal. E eu, oxe, 7? Ela falou 7 mulheres. E eu falei, não, peraí, não tem 7 mulheres na minha vida, não, só uma, tá? Não tem esse negócio, não. Ela, não. Mas essas 7 eu não estou falando que são de agora, são do passado. São 7 mulheres com as quais você se envolveu lá no passado e que sofreram, de alguma forma, no rompimento da relação de vocês. Ou seja, 7 mulheres que você fez sofrer. E até hoje, os cordões dessas mulheres estão ligados a você. E isso aí, gente, eu já estava com bem mais de 10 anos de casado. Ou seja, eram relações que tinham aí 15, 20, 30 anos. E eu, caraca, mesmo. E o negócio é o seguinte, você precisa cortar essa relação com essas mulheres. Você tem que cortar esses cordões com essas mulheres, porque está atrapalhando o seu casamento e a vida delas não andou. Essas mulheres, elas sofrem até hoje, porque até hoje elas estão ligadas a você. Então eu preciso que você busque na sua memória, de todas as namoradas que você já teve, todas as mulheres com quem você se relacionou, busque 7 delas.
Aquelas que mais estavam apaixonadas, aquelas que mais se envolveram, aquelas que o namoro durou mais, aquelas que sofreram quando terminou o namoro. Mas eu quero que você faça esse mapeamento. E aí eu fui fazer um mapeamento. E eu peguei, acreditem, eu peguei relacionamentos que eu tive quando eu tinha 14 anos. Relacionamentos que eu tive dos 14 até os 21. Eu fui, esses 7 anos aí, coincidentemente, 7 anos, eu mapeei 7 mulheres, 7 moças naquela época com quem eu tinha me relacionado e que os relacionamentos não terminaram bem. Aí eu fui e relacionei essas 7 e fui procurar uma forma de me redimir perante essas 7 mulheres. O que a entidade me orientou? Você vai pedir perdão para essas 7 mulheres, para você cortar esse vínculo com elas. E dessas 7 mulheres, com todas as ferramentas que hoje a gente tem, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, mais um monte de coisa, dessas 7 eu encontrei 6. Eu consegui encontrar 6 delas. Uma 7ª, que inclusive é a que, é assim, vamos dizer assim, que foi o caso mais complicado de todos, foi muito sério mesmo, o processo de término nosso foi bem delicado, eu não encontrei. Mas as outras 6 eu encontrei. E todas as 6 estavam vivendo vidas miseráveis. Todas as 6. Aquelas que tinham se casado viviam casamentos horrorosos, com muito sofrimento. Tanto que teve uma delas que quando eu entrei em contato com ela e me reaproximei dela, ela estava vivendo um casamento terrível, terrível, terrível. E ela falou uma frase que marcou muito para mim. Eu falei, aí ó, o que é o tal do emaranhamento quântico? Ela virou para mim e falou assim, eu procuro você em outros homens há 25 anos. Verdadeiro balaio de gato. Um balaio de gato. Ela virou para mim e falou, de jeito, eu procuro você em outros homens há 25 anos. E aí, eu fui e falei, mãe, mas você tá casada, mas um casamento infernal. Casamento de dor e sofrimento, você não tem noção do que eu passo. Aí eu fui, conversei com ela, né, expliquei, falei assim, olha, é culpa minha isso. Pedi perdão, eu não podia ter brincado com seus sentimentos, eu não podia ter me envolvido com você da forma que eu me envolvi, e eu tô aqui para te pedir perdão e te libertar desse aprisionamento que eu te coloquei há tantos anos. Acho que uns 2 anos depois ela se separou do marido. E hoje está vivendo a vidinha dela lá. Sabe? Tá bem, tudo mais leve. E assim eu fiz com essas 6 mulheres que eu consegui encontrar. Pedi perdão e tudo mais. Algumas vieram fazer tratamento conosco aqui no Seu Mana. Vieram, passaram por tratamento com a gente aqui. E eu falo que foram relações complicadas, porque teve delas que, por exemplo, quando a gente terminou, tentou me matar. Teve delas que, quando a gente terminou, que inclusive, teve dessas 7, 3 tentaram suicídio. Hoje eu entendo por quê, na época eu não entendia. Eu falava assim, poxa, que é isso? Eu sou tão maravilhoso assim para eu terminar com a namorada tentar o suicídio? Não, hoje eu entendo que é tudo energia, né? É a questão da
energia do Odair, que causava dependência nas pessoas. Causa dependência nas pessoas até hoje, e eu tenho que viver controlando, né? É uma questão de energia, não é porque o Odair é o Tom Cruise brasileiro, é porque a energia é uma energia que causa dependência. E, inclusive, se eu não controlar, eu roubo a energia das pessoas. E aí há um processo de simbiose que eu fui descobrir isso depois de eu casado, porque a Cássia vivia doente no início do nosso relacionamento. Quando a gente se casou, essa mulher adoeceu de uma forma que ninguém entendia. Quando eu a conheci, parecia um boi de tão saudável. E de repente a gente se casa, a mulher adoece, do nada. E começa a ter vários problemas de saúde, sinusite, rinite, bronquite, mais um monte de coisa, um monte de ites. Do nada a mulher adoece, só depois que a gente casou. Eu falei, tá danado. Aí é que eu fui descobrir que na verdade o Odair estava roubando a energia da Cássia. E assim ela adoecia. Então, tive que fazer um trabalho de controle desse roubo de energia. Até hoje eu ainda roubo um pouquinho, mas é de leve. Mas aí, teve 3 que tentaram suicídio. E teve uma que tentou me matar. E teve uma que eu tive... Aliás, não, foram 2 que eu tive que pagar psiquiatra para elas. De ser internado em clínica psiquiátrica e tudo mais, e ter que pagar psiquiatra, e da pessoa surtar assim, de sumir, fugir de casa. O pai dela pôs a polícia do estado de Goiás inteirinha atrás de mim, achando que eu tinha dado fim na moça, sabe? E aí, quando me acharam, eu, não, gente, eu tô aqui, eu não sei de nada não. E eu tenho álibi, fiquem tranquilos. Na época eu nem militar era, eu era paisano e tal. E eu me uni à Polícia Civil para encontrar a menina. Nós tivemos que formar uma força-tarefa para poder encontrar a menina. O pai dela foi no meu serviço 3 vezes de arma na mão para poder me matar. Porque na cabeça dele eu tinha desgraçado a vida da filha dele. E infelizmente essa é a que eu não achei. Mas graças a Deus cortei os vínculos com todas as outras 6. Cortei os vínculos com todas as outras. Mas essa que não achou, Tanto que isso é sério. pelo menos espiritual. Oi? Essa que não foi encontrada, teve pelo menos notícia espiritual? Não. Que tá viva, tá. Que tá viva, tá. Mas dizem que... disseram que nunca mais voltou a bater bem que teve internada em clínica psiquiátrica várias vezes. Inclusive, na época, o psiquiatra que eu a levei foi um policial civil que indicou. Policial civil me indicou um psiquiatra para levar a menina. E o psiquiatra diagnosticou trauma de rejeição. E aí, isso avançou para um nível hard, assim, de ela ter que ser internada e tudo mais. Né? E aí, gente, por que eu estou contando essa história do Odair? É para poder ilustrar para vocês o quanto as nossas relações são sérias. Relações que muitas vezes a gente pode achar insignificantes. Igual essa relação dessa menina que eu namorei com ela quando eu tinha 14 anos e ela tinha 13. Eu fui o primeiro namorado dela, então eu dei o primeiro beijo nela. Quando eu a reencontrei, já com mais de 30 anos, ela virou para mim e falou, eu nunca esqueci. E aí foi onde eu fui ver que ela tinha se casado, já tinha se casado, tinha 3 filhos, mas tinha uma vida terrível, coitada. E aí foi onde eu fui, cortei.
pedir perdão, sabe, por tudo e tal. Porque eu lembro que na época ela sofreu muito, afinal, era o primeiro namorado dela, o primeiro beijo dela. E olha que na época eu tinha apenas 14 anos, então a gente não se relacionou sexualmente. Pensa se houvesse ali uma relação sexual. Como que seria? Para vocês verem o quanto isso é sério. E aí a gente às vezes fica se perguntando por que a vida da gente não anda. Por que a minha vida não anda? Por que eu não consigo encontrar um homem que vai me fazer feliz? Ou por que eu não consigo encontrar uma mulher com quem eu combine uma relação bonita para eu poder viver um relacionamento? É que muitas vezes você está ligado a um namoradinho ou uma namoradinha que você teve lá na sua adolescência e você não tem consciência disso. E é por isso que nós temos aqui dentro dos nossos trabalhos o trabalho de pomba-gira. As pomba-giras, que as pessoas geralmente procuram as pomba-giras, geralmente com pedidos errados, querendo fazer trabalho de amarração, e aí a gente manda ir passear, mas aquelas pessoas que buscam as pomba-giras do nosso trabalho, pedindo socorro na questão emocional, questão emotiva, a gente ajuda e vai ver, tem laços que parece piada, mas é de outras encarnações ainda. Já teve obsessor que chegou aqui e falou na bucha: eu não deixo ela se relacionar com outro homem porque ela é minha. Ah, mas como assim? Eu fui casado com ela há trocentos anos atrás e não deixo ela se relacionar com homem nenhum. Eu já contei aqui para vocês a história de uma moça que ela namorava com um rapaz, inclusive o rapaz ele era soldado do Corpo de Bombeiros, e que eles estavam noivos, prontos para casar, mas tinha um problema sério no relacionamento deles. Que depois que eles se tornaram noivos, o relacionamento deu uma esquentada. E toda vez que eles começavam a se aproximar mais, a ter mais carinho e tudo mais e tal, caminhando para uma relação sexual, a menina incorporava, dava um couro no namorado e quebrava a casa. Quebrava o lugar onde eles estavam. Se era motel, ela jogava tudo no chão. Se era na casa dele, se era na casa dela, virava um Zetel. Quando a gente foi ver, uma entidade que vai virar e falar: não, ela é minha. E eu não deixo homem nenhum tocar nela. E assim já está há 4 encarnações. E vai continuar assim. Porque quando ela desencarna, ela vem para os meus braços. Enquanto ela está na carne, eu não deixo ela ter ninguém. Para vocês verem o nível que a coisa é. O quanto isso é sério. O quanto isso é sério. Pensa. Xerém vai namorar com a menina incorpora, quebra o xerém no cacete. Pois é, isso é muito sério. Uhum. É, exatamente. Os cordões energéticos podem acontecer em encarnados e desencarnados, desencarnados e encarnados, encarnados e encarnados, desencarnados e desencarnados. Ou seja, é só um ser sentir e pensar que está projetando e recebendo cordões. Para vocês verem o quanto isso é sério. Eu dou aula online toda quinta-feira. E tem uma moça lá de São Paulo, que ela é muito amiga minha, é uma irmã de alma minha, a Rose. Ela entra em todas as aulas para bloquear a energia que outras mulheres mandam
pela internet, a aula é online. Ela fala assim, Odair, eu crio paredões ao seu redor para evitar que você receba os cordões mentais que essas mulheres emanam. E aí, graças a Deus, graças a Rose e a Cássia, que também está lá do meu lado, que me protegem, e inclusive nós já tivemos esse problema aqui na sala, que na época que o Raquim fazia curso com a gente aqui, o Raquim sentava onde o Xerém está sentado ali, ó, e ficava criando proteções para mim. Porque enquanto eu estou aqui dando a aula, eu estou desarmado. Eu não estou focado na pessoa X, Y, Z. E aí ele ficava me protegendo. E no final da aula ele chegava em mim e falava, ó, pessoa X estava emanando energia negativa para você. Ah, era batata. No outro dia estava lá a pessoa no Zap querendo aula particular do Odair. Super complicado. Daí, Oi. isso acontece de forma consciente e ou inconsciente? Consciente e inconsciente. Principalmente inconsciente. Um exemplo claro para dar para vocês. Uma pessoa que assistia a aula com a gente aqui, do lado do marido. Com o marido do lado. E essa pessoa, o Raquim, falou para mim várias vezes, nossa, fulana, e é insistente, ela não desiste, ela fica emanando essas energias para você. Do lado do marido. Do lado do marido. E aí, essa pessoa entrava em contato comigo, claro, ela não ia ser boba de me cantar, de fazer jura de amor eterno e promessa de casamento para mim, mas sempre com interesse em estar, sabe aquele negócio de estar mantendo sempre a figura dela na mente do Odair? Era sempre aquele propósito de, bom dia, e tal, estava assistindo uma aula sua, mandava uma figurinha, ó, eu vi esse conteúdo aqui, gostei, estou mandando para você, e patati patatá. Manter a conexão Wi-Fi. De início, eu percebi que essa conexão dela era inconsciente. Era inconsciente, igual eu falei para vocês. Estava ali do lado do marido. Quando eu percebi que aí a conexão estava se tornando consciente, que ela começou a reclamar do marido para mim. Aí eu falei, olha, eu não sou padre para poder receber confissão, eu não sou pastor, isso aí, você quer falar, fala com a entidade lá na casa, eu não dou consulta. Não, mas eu estou falando com você só para desabafar mesmo, é porque eu confio em você. Tanto que isso é sério, gente. Muito sério. Então, muitas vezes é inconsciente sim, Emerson. Tá certinho? É inconsciente. E isso é super perigoso. Infelizmente, os cordões negativos podem ser mais difíceis de se cortar do que a ação de uma magia negra, por exemplo. Olha aí. Para vocês verem. É mais fácil desmanchar um trabalho de magia do que um cordão energético negativo. Por quê? Porque uma magia negra, você vai lá, igual nós aqui. A Itálita chega e pede atendimento com uma entidade. A entidade vira e fala, Itálita, tem um trabalho de magia feito para você. A Itálita, ai meu Deus do céu, quanto que eu tenho que pagar para desmanchar? Não, aqui a gente não cobra nada não. Então por favor, desmancha. Aí ótimo. O que a gente faz aqui no Ser Humana? A gente traz o guardião da magia, que a gente chama de guardião do ebó, né? É aquele que fica vigiando o ebó. Afinal, aquela magia foi feita há 10, 15, 20, 30 anos atrás. O físico já não existe, mas o energético existe. Então a gente traz o guardião do ebó e aí a gente doutrina o guardião do ebó. Se foi o guardião do ebó quem fez a magia, a gente pede ele para desmanchar. Só que aí ele vira e fala, não fui eu. Foi um outro maioral aí, um maiorzão que fez e ele só me colocou como guarda.
Ótimo. Então, nós vamos te encaminhar para o hospital. Vamos tratar você, vamos te encaminhar para o hospital. Você aceita? Aceito, ótimo. Manda para o hospital. Não é tão simples assim, tá, gente? Tem um processo de doutrinação bem complexo por trás. Mas aqui é só para ficar rapidinho. Aí a gente vai e chama o mago que fez aquela magia ali. Vamos desmanchar a magia. A gente chama ele, primeiro a gente contém, utiliza as técnicas de contenção, depois as técnicas de doutrinação, depois as técnicas de tratamento e depois a gente vai e fala, ó, agora você, não foi você quem fez? Ótimo, você vai desmanchar essa magia. E ele vai lá e desmancha. Pronto, tá resolvido. Aí, desmanchou? Desmanchou, tá ok? Tá, ótimo. Agora, hospital. Lugar de espírito doente é no hospital. E encaminha para o hospital. Pronto. Está resolvido ali. Tanto que até hoje não voltou um consulente aqui que a gente desfez, trabalho de magia, que falou assim, ai, não funcionou. Graças a Deus, por causa da nossa metodologia. Que a gente não faz barganha, igual eu já vi em alguns lugares que faz barganha. Ah, porque a pessoa que fez a magia para você, Thalita, foi num lugar onde mataram uma galinha preta para poder fazer o trabalho de magia. Agora, nós vamos oferecer para essa entidade 2 galinhas pretas, para ela desfazer a magia. Barganha. Aqui não tem barganha. Aqui a gente doutrina. Tem doutrina. Barganha não existe aqui. Não, eu vou te dar. É aquele negócio assim, sabe? É porque eu recebi uma rapadura para poder infernizar a vida do xerém. Ah, não, então eu te dou 10 rapaduras. Não existe isso aqui. Exatamente. A gente não existe isso aqui. A gente doutrina a entidade energética que fez, aquele mago, aquele bruxo, aquele espírito que fez a magia, já trata o guardião do ebó. Se for um mago negro, a gente vai lá na base dele e solta todo mundo que está lá, e faz o processo de reurbanização da base, destrói aquilo ali, constrói um hospital, e resolve a questão. Pronto, está resolvido. Mas o danado do cordão energético negativo é duro. Porque não depende do mago negro, depende da mente de quem está projetando. E aí, se a pessoa pensa no xerém 24 horas por dia, eu posso passar 24 horas por dia cortando cordão no xerém, que não vai resolver. Eu corto um, projeta, corto o outro, projeta, corto o outro, projeta. E aí tá lá o xerém amarrado com um cordão o tempo inteiro. Qual a solução para resolver isso, xerém? Prender a mulher? Não vai resolver, porque aí é que ela vai ficar lá da cadeia projetando. Mais ainda, é o xerém se tornar refratário a essa energia e aprender a se proteger dessa energia. Trabalhar a energia. Para que ele se torne refratário. A hora que a doida lá mandar o cordãozinho bate aqui e volta nela. Pronto. Simples assim. Está em harmonia com a nossa egrégora. Exatamente, com a nossa egrégora, com a nossa espiritualidade, com o nosso eu, com tudo, com tudo. Agora adianta eu vir cortar o cordão energético do xerém, se o xerém fica vendo videozinho pornô no WhatsApp o dia inteiro? Não. Adianta se eu cortar o cordãozinho fluídico do xerém, se o xerém passa o dia inteiro vendo notícia de violência no jornal, se conectando com energia negativa? Não. Vou mandar comigo. Adianta? Não. Adianta eu quebrar o celular do xerém? Não. Não vai resolver. Então é complexo isso aí. É muito complicado. Mais ou menos assim. Então, gente, é muito interessante isso aqui, ó. É verdade. A magia negra, você foi lá e desfez, acabou. Acabou.
Mas o tal do cordão não adianta. Resumindo, a pessoa lembra do seu, ou é por amor, é por ódio. Exatamente. Quem é a vítima? Como é que fica sabendo? Só porque ficou doente. Na verdade, é uma conexão, vai lá, vem cá. Olha, a vítima, ela percebe por algum motivo. Igual você fala, é só quando fica doente? Não. Igual, por exemplo, você termina um relacionamento com um ex-namorado seu. Ótimo, terminou o relacionamento. Beleza, mas agora, depois que você terminou aquele relacionamento, você não consegue se relacionar com mais ninguém. E aí já tá na pista, sabe? É uma mulher bonita, é uma mulher que vai nos lugares, que busca e que é um cara bacana, mas não consegue. Quando consegue é embira. É torto, é homem problemático, é dedo podre. Aí você começa a refletir, uai, tem alguma coisa errada comigo. Aí você vem num trabalho de pombagira aqui no grupo, aí a pombagira, não, filha, tem um cordãozão aqui do tamanho do mundo, te ligando lá no seu ex. E aí é várias coisas. Igual, por exemplo, a gente já detectou essa presença de cordão, que a pessoa não prosperava. A pessoa, ela vivia dependente financeiramente do ex. Não conseguia progredir financeiramente, não conseguia crescer profissionalmente, dependendo financeiramente do ex. E aí tinha que se sujeitar a todo tipo de imposição do ex. Porque dependia financeiramente dele. Não só por causa dos filhos, mas até dela mesma. Igual já teve mulher que virou para mim e falou assim, Odair, se fosse só eu ficava num quartinho de pensão. Eu caçava um albergue, eu procurava um hostel, eu procurava uma kitnet. Mas tem meus 2 filhos. Como que eu vou ficar? Como que eu vou morar lá nos confins, lá, com 2 crianças, com um menino e uma menina? Ou com 2 meninas? Como que eu vou fazer isso? Mas isso não justifica. Mas aí acaba que ela se torna dependente daquela pessoa financeiramente. E aí vai observar, na verdade, é porque ainda tem o cordão e o ex quer mantê-la dependente dele. Não é que porque eu tá justificando, é que o ex quer mantê-la dependente dele. E aí, muitas vezes, ela é formada, ela é professora, ela tem curso superior e tudo mais e tal. Antes do casamento era top da galáxia. Mas depois do casamento não consegue arrumar emprego nem de secretária. Vai olhar, é o cara que está mantendo ela prisioneira. Que ele mantém ela prisioneira financeiramente. E o que eu conheço de gente que está nessa situação... E ainda tem o auxílio da família. Exatamente, que está nessa situação, não consegue tirar o pé do atoleiro de jeito nenhum. Por quê? Porque o ex está mantendo a pessoa prisioneira. Isso aí é só a pombagira que resolve? Oi? Só a pombagira que resolve isso aí? Não. Um trabalho de apometria resolve. Né? Qualquer entidade que verificou, resolve. Mas geralmente a pessoa, quando está com algum tipo de problema financeiro ou problema emocional, procura Exu ou pombagira. Né? Mas qualquer entidade tem a capacidade de reconhecer isso aí e cortar esses cordões. Só que aí é onde eu estou falando. Adianta eu cortar o cordão só? Se quem está mandando continua mandando. Se quem está mandando continua mandando? Aí não, você tinha que fazer alguma coisa para impedir que ele continue mandando para mim. Não, aí eu vou estar interferindo no livre-arbítrio dele. É você quem tem que se desligar dessa energia. E desmamar esse ex. Mesmo a pessoa, quando ela morre, continua ainda tendo essa energia? Mesmo depois de morto, o que a gente já... a gente fica mais forte ainda, porque ele pode te obsediar 24 horas por dia. Ele não precisa comer, ele não precisa dormir, ele não precisa trabalhar, ele não precisa se vestir. Ele pode ficar 24 horas atormentando sua vida. Principalmente em sonhos.
Exatamente. Eu já teve pessoa que falou comigo, ó, Dair, tem mais de 15 anos que eu tô separada e é rara a noite que eu não sonho com o meu ex da gente mantendo relação sexual. E aí a minha vida é uma miséria. Minha vida é horrível. Pois é. E eu já vi viúva falar a mesma coisa do decujos, do falecido. O trem é complicado, muito complicado. E para cessar cordões negativos, é necessário que o receptor tenha duas atitudes bastante simples. O receptor, ou seja, o xerém, é quem está recebendo, tenha duas atitudes simples. A primeira atitude a ser tomada é o perdão, ou seja, o amor incondicional. Sempre que sentirmos uma ação negativa, o perdão é necessário. Projetarmos a mais pura compaixão, a fim de positivar o emocional da pessoa emissora, sem julgamento e sem o sentimento de obrigatoriedade. E isso aí parece piada, gente, mas aquele caso que eu citei para vocês, da mulher que falou assim, ó, nem minha vida e nem a do meu ex andou, ela fala para mim que o ex dela é um coitado, que muitas vezes ele chega na casa dela, num baita sabadão, não, eu vim aqui para ver os nossos filhos. Ela, nossos filhos não estão aqui não. Não, é porque na verdade é porque eu não tinha onde comer hoje. E ela mesma já falou para mim que muitas vezes o ex dorme lá na casa dela. Não com ela, mas na sala dela. Para vocês fazerem uma base. E é um coitado, não faz a mínima ideia. E ela com dó dele naquela situação. Igual tem um caso de uma pessoa que essa pessoa um dia virou para mim e falou assim, eu me arrependo demais de ter me separado da fulana, porque se eu tivesse continuado casado com a fulana, hoje eu seria um homem próspero. Porque ela prosperou, mas eu não prosperei. Eu não prosperei. E hoje, olha aí, ó, a situação que eu estou. Tendo que ser humilhado. Vivendo uma situação de humilhação. Tenho uma aposentadoria do INSS, ganhando um salário mínimo por mês. E vivendo uma situação de humilhação. Sendo que a mãe dos meus filhos prosperou. Conseguiu patrimônio. Tem patrimônio, tem casa de aluguel, vive uma vida espetacular. Eu que mocoronguei. Para vocês verem o tanto que isso é sério. Então o perdão tem que existir, gente. Tem que existir. Para poder positivar o lado emocional da pessoa emissora. Porque igual o Xerém falou, ou vibra no amor, ou vibra no ódio. Aí pensa, amor já não é amor, é um amor doentio, né? É um amor doente. E agora pensa se isso for, se essa relação for de mágoa, de rancor, de ódio, de raiva. Pior ainda. É por isso que foi orientado para mim, pela espiritualidade, a questão do perdão. Mas posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Esse perdão precisa realmente encontrar a outra pessoa ou pode ser só na vibração? Não, no meu caso eu precisei, tá? No meu caso eu precisei. Mas é na vibração. É aqui, ó, no sentimento. É que eu faço isso com as pessoas na Isso, exatamente. Não, você não precisa ir lá pedir perdão para a pessoa, ou virar para a pessoa, eu te perdoo. Não. Porque muitas vezes, inclusive, você vai lá dar o perdão para a pessoa vira e fala assim, eu é que tenho que perdoar você, só. Então, não é essa a base, certo? É o perdão aqui dentro, ó. É o sentimento de amor incondicional, certo? Então, sem nenhum julgamento, sem nenhum sentimento de obrigatoriedade. É perdoar
por perdoar, certo? Igual a Cássia mesma, ela comenta muito comigo a respeito disso, né? De pessoas que já fizeram coisas muito negativas para mim e que quando chegou o momento dessas pessoas precisarem de mim, eu estava ali pronto para em condições de. Inclusive, uma dessas pessoas, dessas ex minhas, que buscou o atendimento aqui no Ser Humano foi justamente a que tentou me matar. Ela só não me feriu porque tinha uma grade. Mas ela com uma tesoura enorme na mão, ela avançou o braço pela grade assim e ficava assim, ó. O dia que essa pessoa me pediu ajuda, inclusive foi uma dessas que eu tive que pagar psiquiatra, pagar remédio e tudo mais e tal. Quando essa pessoa me pediu ajuda, eu abri as portas do Ser Humano para recebê-la, para poder ajudá-la. E inclusive quando os filhos dela, porque isso aí foram muitos anos depois, quando os filhos dela precisaram de ajuda, eu ajudei. Quando os filhos dela precisaram de ajuda aqui no Ser Humano, os 2 filhos dela vieram tratar com a gente aqui. Os 2 filhos dela. E o sentimento foi tão livre, mas tão livre, que até uma bicicleta para o filho dela eu dei. Ele estava andando a pé, estava trabalhando, ele ia para o trabalho a pé, porque não tinha dinheiro para o ônibus. Eu fui e falei para ele, não, tem uma bicicleta aí que está parada, eu te empresto ela. Aí eu emprestei a bicicleta para ele. Com o tempo eu falei, não, nem fiz conta mais, fica com a bicicleta. Dei a bicicleta para ele, para o filho dela, da pessoa que tentou me matar. Né? Então, o perdão de verdade aconteceu. Né? O perdão de verdade aconteceu. Tanto que o filho dela frequentou o Ser Humano há muitos anos, muito tempo. Frequentou. Até ele se mudar de Goiânia. Hoje ele mora em Alto Paraíso. Até ele se mudar de Goiânia, ele frequentou o Ser Humano por muito tempo. Para vocês verem o quanto o perdão liberta. O quanto o perdão liberta. Alguém que tinha ódio de mim, que atentou contra a minha vida, hoje tem gratidão por mim. Por tê-la ajudado na época e ter ajudado os filhos dela. Esse é o verdadeiro perdão. Não é obrigatório, não é por obrigação, né? Só o amor é capaz de transformar. A segunda atitude, que eu falei para o Xerém, o equilíbrio, pois como diz a lei universal da afinidade, só recebemos aquilo que merecemos ou que estamos em afinidade. Se o receptor estiver em boa vibração e em bom equilíbrio, não há cordão negativo que consiga envolvê-lo. É uma questão de magnetismo, portanto, só depende mesmo de nós. É o que eu falei. Se a gente se protege energeticamente, a gente consegue eliminar esses ataques, essas energias. Ou amenizar muito, porque às vezes tem bomba para tudo quanto é lado. Ou amenizar muito, diminuir muito. Porque igual muita gente pode questionar, ué, Odair, mas então e aqueles ataques que você recebe durante as aulas, os ataques que você recebe aqui no Ser Humano? Eu deixo claro para as pessoas, eu não sou mestre ascenso, não, gente, eu sou humano. Eu estou aqui na carne, vivenciando as coisas da carne. Então, eu sou influenciado pelo meio o tempo inteiro, principalmente o meio no qual eu trabalho. Que pensa, um meio que está envolvido o tempo inteiro com violência, com morte, com arma, com tanta coisa. E ainda tem os inimigos do astral. Exatamente, ainda tem a turminha do astral que está torcendo para ver minha queda. Quer dizer, que é para não deixar continuar. Então, exatamente, então, eu também sou vítima, gente. Eu também passo por isso. Eu não estou isento disso, não. Porque eu também tenho minhas falhas como todo ser humano. Não sou perfeito.
Tanto que eu fico rindo, eu falo que eu não sou guru de ninguém. Quando a pessoa começa a querer me pôr no pedestal e querer me transformar em guru, eu opa. É muito importante isso, gente. Mas ajuda bastante. Uma das grandes ferramentas que eu uso hoje para poder conseguir manter essa proteção é estar com a minha esposinha do meu lado. Ela me blinda pra caramba. Eu brinco muito, eu falo assim, ó, só cabe o Odair onde cabe a Cássia. Só cabe o Odair onde cabe a Cássia. Se não cabe a Cássia junto, o Odair não vai. É simples assim. É simples assim. E ainda tem os ajudantes, né, que me ajudam muito, porque realmente eu sofro muitos ataques. Né? É ataque de tudo quanto é lado. Então, a Cássia me blinda pra caramba. E uma metodologia muito interessante que eu descobri é que é o seguinte, é estar sempre numa energia positiva em relação a Cássia, com relação às outras pessoas. Então eu estou sempre falando extremamente bem da Cássia para as outras pessoas. Porque aí a pessoa vira e fala assim, não, ele é feliz no casamento dele. Ele é feliz no casamento dele, não vou mexer não. Funciona maravilhosamente bem. E quebra as pernas de qualquer um, né? Porque a pessoa já vê que, não, aí não adianta eu mexer não. Então ajuda. São os nossos chakras, os polos eletromagnéticos captadores e emissores de energias. E é por eles que enviamos ou recebemos as ondas vibratórias que dão origem aos cordões energéticos. Os nossos centros de força são os impulsionadores de energia que projetam energia para poder construir, para fabricar os cordões energéticos. Por isso, é importante que nossos chakras estejam limpos e desobstruídos para serem bons receptores e emissores. Alguns tipos de cordões podem energizar ou retirar energias, estimular ou paralisar, curar ou adoecer, magnetizar ou desmagnetizar, e assim por diante. Que tipo de cordões você está projetando? Negativos ou positivos? Interessante essa pergunta, não é? Que tipo de energia você está gerando neste momento? Que tipo de pensamento você está gerando neste momento? Você está conectado aqui com a aula ou você está conectado com o seu ex-marido? Com a sua ex-esposa? Com aquela namoradinha que você teve lá no passado? Ou você está conectado com o jogo de futebol? Ou você está conectado com a luta de MMA? E aí? Com o que você está conectado? Então nós temos que ter muita sabedoria para saber o tipo de energia que a gente está projetando. O tipo de cordão que a gente está projetando. Espero que tenham conseguido entender que o nosso bem-estar e a harmonia dependem somente de nós mesmos, da nossa capacidade de nos mantermos em equilíbrios. Vamos conhecer os principais tipos de cordões energéticos, sob o ponto de vista da projeção, ou seja, da expansão de consciência. São eles o cordão da consciência. É o fio que se estende da alma até a glândula pineal da pessoa. A alma transmite as qualidades mentais através deste cordão, controlando o cérebro e ativando a percepção de todo o corpo através do sistema nervoso. Ele é o fundamental para proporcionar o conhecimento. Algo interessante aqui. Esse cordão da consciência é aquele cordão que nos liga ao corpo quando nós saímos em projeção astral, quando nós saímos em viagem astral, ou dentro do espiritismo é conhecido como desdobramento. É esse cordão que nos liga até o nosso corpo. E inclusive,
dentro da projeção astral, que é quando o nosso corpo astral se projeta, ele tem limite. Ele se limita ao plano energético do planeta Terra. Então ele não sai da Terra. Em viagem astral, em projeção astral, você não sai dos limites da Terra. Mas existe a projeção consciencial, que na verdade ficam aqui o corpo físico, o duplo etérico e o corpo astral. E você se projeta a partir do corpo mental. A partir do corpo mental, você se projetando, você consegue atingir esferas além do planeta Terra, podendo ir para outros planetas, podendo ir para outros sistemas solares, podendo ir até mesmo para outras galáxias. Mas, de acordo com a distância, é que você vai conseguir acessar de acordo com o nível de sutileza do corpo com o qual você viaja. Então, o mental concreto, com o mental concreto, você consegue se projetar para um limite específico, por exemplo, do nosso sistema solar. Nas naves, dentro do sistema, dentro do nosso sistema solar. Já numa projeção do corpo mental superior, você já consegue se projetar dentro da nossa galáxia. Dentro do braço de Órion, que é o braço onde nosso sistema solar se encontra, dentro da nossa galáxia. Mas quando nós fazemos projeções a partir do corpo búdico, que é o corpo onde estão armazenadas todas as informações encarnacionais nossas, nós podemos fazer projeções a nível de Nebadon, do nosso universo. Então nós podemos ir para galáxias do outro lado do universo. E quanto mais sutil é esse processo de projeção, mais expandida fica a nossa capacidade, por exemplo, de chegar num corpo morontial, por exemplo, e acessar informações a níveis de Orvoton, ou até mesmo a níveis de Ravona. Pensa no grau de expansão que é, de expansão consciencial, você ter a permissão de ter projeções a nível de Ravona, que é a sede do multiverso, a capital do multiverso, o universo central do multiverso, rodeado por 12 superuniversos. Cada superuniverso com milhares de universos locais. E o nosso universo local de Nebadon é apenas um desses universos locais. Pensa, o nível de crescimento, né? É gigantesco, né? É fabuloso. Cordões divinos surgem a partir de vibrações íntimas de sentimentos virtuosos e ligam mentalmente uma pessoa à sua divindade. Ou seja, você tem conexão a partir dos cordões divinos com toda a sua hierarquia espiritual, com todas as entidades da sua coroa hierárquica. Olha que bacana. Então, você tem conexão direta. Se o seu mentor é Eurípides Barçanufo, você tem cordão divino ligado ao Eurípides Barçanufo. Se o seu orixá regente é Orixalá, você tem ligação direta com a vibração de Orixalá. Olha que bacana. Se você tem um Exu de escora, um tranca-ruas da vida, você tem ligações através do cordão divino com seu tranca-ruas. Se você tem uma hierarquia espiritual que trabalha com você, entidades que atuam com você, você tem cordões energéticos ligando você a todas essas entidades. Por isso é que a gente deixa claro que quando você trabalha com uma hierarquia espiritual, você trabalha com essa hierarquia aqui no Seu Mana, lá na Fresla, no Lar de Maria, no Portal da Redenção, lá nos... Como é que é o nome do centro lá, o Itálita, que você frequenta? É o Mensageiros da Caridade. Então,
a Itálita frequentava o portal da redenção. Aí ela veio para o Seumana. As entidades que trabalhavam com a Itálita no portal da redenção ficaram lá no portal da redenção, porque são entidades do portal da redenção. Não, eles acompanham a Itálita onde a Itálita for. Por quê? Porque existe a ligação entre a Itálita e os guias dela. Esses guias não são do Seumana. O dia que a Itálita sair do Seumana e for trabalhar em qualquer outro centro, as entidades que trabalham com a Itálita acompanharão a Itálita nesse processo. Não existe esse negócio de monopólio de entidade. Não, as entidades que a Itálita trabalha lá no Mensageiros da Caridade, ela só trabalha com elas lá. Negativo. Ela trabalha com elas onde a Itálita for trabalhar. Porque é a hierarquia espiritual da Itálita, né? Este é o cordão que projetamos aos nossos guias e orixás nos momentos de oração. É um dos mais importantes cordões, mas também é um dos mais frágeis, pois é só falhar com a fé ou esquecer-se da espiritualidade que ele se rompe automaticamente. Lembrando que isso pode acontecer segundos depois de uma oração. Olha só o quanto é... Ótimo. Vamos lá, pessoal, continuando, né? Então... Ai, Deus. Encaixa aí, valeu. Encaixou? Então tá beleza. Vamos lá. Continuando, gente. Desculpe a falha técnica aí, pessoal, mas é porque a gente tinha esquecido de deletar os vídeos antigos do celular. Vamos lá. É um dos mais importantes cordões, mas também é um dos mais frágeis, pois é só falhar com a fé ou esquecer-se da espiritualidade que ele se rompe automaticamente. Lembrando que isso pode acontecer segundos depois de uma oração. Se os sentimentos virtuosos deixarem de vibrar, estes cordões rompem-se naturalmente. Então, é nesse momento que a gente tem que se preocupar com a questão de a pessoa achar que porque essa pessoa de repente parou de estava trabalhando espiritualmente com a sua hierarquia espiritual, com as suas entidades, e ela parou de trabalhar com aquelas entidades, as entidades castigam, que as entidades punem, que as entidades cobram. Não, as entidades não cobram, elas não punem. É você quem cortou sua relação com elas. E aí, o efeito da sua energia vai se manifestar sobre você. E não uma punição das entidades. Eu já vi gente chegar aqui no Seumana e falar que tem que trabalhar porque as entidades estão castigando. Eu falei, não, a entidade não castiga. É porque a minha pombagira está me maltratando, está me castigando. Não, não é sua pombagira. Isso aí é porque você rompeu a sua conexão com ela. E é aquela situação que eu falei, né? Que inclusive vou até repetir. Que a situação lá da oração, da mensagem, né? Pegadas na areia. Que o cara reclama com Jesus, né? No momento que eu mais sofria, no momento de mais angústia, de maior sofrimento, eu vi só 2 rastros na areia. O Senhor me abandonou. E aí Jesus falou para ele, nesses momentos onde você mais sofria, eu te carregava nos meus braços. A questão é que você não me via. A questão é que você estava tão desequilibrado que você não percebia a minha presença. E assim são as entidades. Gente, a entidade não castiga. Eu já vi gente chegar aqui e falar, é porque eu trabalhava com o seu Zé Pilintra, e aí eu parei de trabalhar no centro XYZ, e eu parei de trabalhar com o seu Zé Pilintra, agora o seu Zé Pilintra, ele fica cobrando de mim. Seu Zé Pilintra não faz isso. Não pune, não castiga, não cobra. Isso aí tem que cortar essa ideia definitivamente. Se está cobrando, se está fazendo alguma coisa, é a sua própria consciência, ou então algum obsessorzinho de brinde que você ganhou, que você se conectou com ele. Cortou conexão com a entidade e fez conexão com um trevozinho, um quiumba da vida. Mudou a sintonia. Exatamente, você mudou sua sintonia, não é aí, ó, deixou de vibrar na luz,
deixou de vibrar nos bons sentimentos, e aí se conectou com um quiumbinha da vida, e o quiumba está ali fazendo todo tipo de traquinagem na sua vida e você pondo culpa nas entidades. Isso é muito comum. Exatamente. Igual uma amiga nossa hoje entrou em contato comigo falando de que ela está passando por esse problema lá no centro onde ela está trabalhando, onde ela dirige. Que tem um médium que trabalha com ela há muitos anos, mas que assim, de uns tempos para cá tá impossível, tá terrível. Tratando os outros médiums mal e sendo grosso, estúpido. Quando ela não está no centro, ele dá uma de reizinho, bate no peito e fala que é eu que mando. E aí ela falou, daí o que eu faço com esse médium? Vai chegar nele, sentar com ele, conversar com ele, vai explicar para ele que a entidade de luz que trabalhava com ele se afastou e ele está conectado com o quiumba. Porque a entidade de luz não faz isso. A entidade de luz trabalha no amor, trabalha na humildade, trabalha na caridade. E ele, maltratando outros médiums, não está sendo assim. Provocando caos. Então, ele precisa de cuidado, ele precisa de tratamento. E aí você vai verificar, porque pode ser que seja um quiumba que está usando ele, no lugar da entidade, ou pode ser alguma personalidade dele, que está se fazendo passar pela entidade. Na boa. Ou a pior das hipóteses, ele está interferindo na comunicação da entidade, passando características pessoais dele, desarmônicas dele para a comunicação da entidade. Antigamente era assim? Não. Falei, pois é. Então, pode ser qualquer uma dessas hipóteses aí. Então, você vai sentar com ele e vai conversar com ele. Olha, tá errado. Você não pode agir do jeito que você está agindo. Então, tem alguma coisa errada com você. E você precisa ser cuidado. Você precisa receber ajuda para poder voltar a ser o que era. Ela, mas e se ele espetar e quiser sair da casa? Eu falei, já aconteceu isso aqui na casa. Já teve médium que estava fazendo trabalho de devolutiva. A hora que a Cássia chegou e falou assim, não, eles estão fazendo trabalho de devolução, o meia-noite chegou na hora, foi lá e desmanchou e falou que nessa casa não faz isso. Ah, mas a pessoa merece. Não interessa, aqui não faz isso. E nós perdemos numa sentada 4 médiums. Saíram da casa 4 médiums de uma vez só. De uma vez só. Mas nós não aceitamos esse tipo de coisa aqui no Ser Humano. Então, tem que ser puxado o freio mesmo, tá? Cordões cósmicos surgem a partir da vibração íntima de sentimentos viciados. São cordões punitivos, bloqueadores e desestimuladores que ligam mentalmente as pessoas aos polos magnéticos negativos. São ativados pela lei maior a fim de equilibrar o emocional que está viciado e só se rompem quando o ser deixar de alimentar e vibrar tais sentimentos negativos. Olha aí o tanto que é profundo, gente. Cordões cósmicos que surgem a partir de vibrações negativas, de sentimentos negativos, de conexões negativas nossas do passado. O que eu já cortei de cordão negativo meu, me ligando ao meu passado, vocês não fazem ideia. E claro, esses cordões são permitidos pela lei maior para equilibrar meu emocional, que estava viciado. Vocês se lembram de eu contar a situação do Odair que reencarnou como nazista? Pois é, esse nazista teve que ser doutrinado, teve que ser trabalhado, teve que ser cuidado, teve que ser tratado. Porque o Odair voltou a ser militar e voltou a ter uma arma na cintura com o poder de decidir pela vida e pela morte das pessoas. Tanto que teve um dirigente espiritual um dia que chegou em mim e falou para mim, Odair, eu não queria de jeito nenhum estar na sua pele.
porque eu não sei se eu suportaria a provação pela qual você passa. E eu, por quê? Ele falou assim, porque você tem um espírito guerreiro que já tirou muitas vidas, milhares de vidas até, um espírito enfurecido e hoje anda com uma arma na cintura, tendo o poder de decidir pela vida e pela morte. E graças a Deus você está vencendo essa batalha. E espero que você conclua essa prova com honra ao mérito. Aí eu falei para ele, na época eu tinha uns 15 para 16 anos de polícia. Falei para ele, não, eu vou cumprir, se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou cumprir eu vou terminar meu tempo de polícia sem tirar uma única vida. E graças a Deus, gente, hoje faltam 3 anos para eu me aposentar. Em 2027, eu já posso pedir minha aposentadoria. E graças a Deus, até hoje, em todo esse tempo de trabalho, eu nunca atirei em ninguém. Nunca feri ninguém e nunca matei, nunca tirei a vida de ninguém. Graças a Deus. Pensa na provação que é. Que vontade dá, vocês não estão entendendo, não. Então, é uma lapidação diária. E, inclusive, já fui até questionado no meu meio por exemplo, levar remédio para preso. O remedinho que a gente tem aqui, que a gente distribui gratuitamente para o câncer. Um dia, um preso me contou, inclusive eu estava levando ele, escoltando ele para uma consulta médica, onde ele estava diagnosticado com câncer de próstata. E eu fui e falei para ele que eu tinha o remédio aqui, que era remédio para câncer de próstata. Ele, não, me arruma, pelo amor de Deus. Eu falei, você vai tomar? Não, eu tomo sim, inclusive a minha mãe era da Umbanda também, e eu acredito demais, nossa, traz para mim. E eu levei o remédio para ele, os meus colegas acharam um absurdo isso. Como assim você levar remédio para bandido, tem que torcer para ele morrer? Não. E aconteceu algo muito bonito, gente. Esse preso foi curado, graças a Deus, ele teve a cura, ele obteve a cura, e um dia, eu passando lá na casa de prisão provisória, em frente ao bloco, e ele me gritou, lá da bigorna, lá da janela, ele me gritou, seu Odair, eu tô curado, graças a Deus, eu tô curado. Não fez o maior escândalo do mundo, eu agradeço demais o senhor. Aí eu cheguei lá perto para conversar com ele, ele foi e virou para mim e falou assim, olha, seu Odair, eu não vou esquecer do senhor, não vou esquecer do senhor. Só pode ter certeza de que mais cedo ou mais tarde eu vou sair daqui. E o dia que eu sair daqui, só pode ter certeza que eu vou lá conhecer o centro que o senhor dirige. E eu vou levar muita gente lá para ser curada. Muita gente lá para ser curada. Eu salvei... gente, com meu ato, eu salvei uma alma. Com meu ato, pensa, ele virar para mim e falar assim, ó, eu não vou mais viver no mundo do crime. E eu vou levar muita gente lá no centro que o senhor dirige para ser curada como eu fui. Apesar que o problema não é o remédio, o problema é que é o seguinte, a maioria das pessoas não respeitam bandidos. Aí quando um policial respeita o bandido, trata ele com respeito, com educação, conforme é o correto. Como ser humano. Independente do erro que ele praticou, conduzindo o serviço conforme o natural, ele respeita a gente. Exatamente. Ele respeita a gente, tem muito mais respeito do que com qualquer outro tipo. Meus colegas achavam um absurdo eu pregar para preso. Falar de espiritualidade. Às vezes a gente estava lá no fórum, lá no corró do fórum, tinha 12, 13 presos dentro da cela,
Eu puxava o banquinho, sentava na beira da cela, ia conversar com um preso ou outro e tal. Igual um dia que eu fui conversar com um preso lá. Pensa num cara boa pinta. É boa pinta mesmo, bonito, rapaz, novinho, 21 anos. Foi pra ele, não, ele chamava Ícaro. Não, Ícaro, não faz um negócio desse comigo não. Rapaz novo igual você, bonitão igual você, cara. Você tem pinta de modelo, o que você tá fazendo aqui na cadeia, bicho? Ele, a ambição que é muita. E acabou que eu caí. Eu fui e falei assim, mas por quê, cara? Pô, você não tem profissão não? Ele falou, o pior que eu tenho. Eu sou costureiro, eu trabalho em confecção. Aí eu falei, pois é, cara, você foi preso com um 57. E aí a gira de polícia, né? Um 57 nervoso, porque um 57 nervoso é com arma, né? Um 57 nervoso, cara, por quê? Aí ele, cara, a ambição que é muita mesmo, porque o negócio é o seguinte, trabalhando como costureiro, trabalhava 8 horas por dia para ganhar R$ 1.600 por mês. Na época o salário mínimo era aí R$ 800 por aí, não era 1.000. Eu falei, para ganhar R$ 1.600 por mês, ganhar 2 salários por mês? Não! Com um APT na mão, em 15 minutos, eu fazia 5 mil, 10 mil, 20 mil. Aí eu fui conversando com ele, não, Ícaro, não faz um negócio desse não, cara. Vai estudar, bicho, vai crescer espiritualmente. E principalmente que ele era daqui da Santa Helena, né, vizinho nosso aqui. E eu falando para ele, não, pelo amor de Deus, cara, não faz um negócio desse não. E o preso virou meu brother, virou meu amigo mesmo, assim, de conversar comigo. E na boa, de me cumprimentar de longe, sabe? Então, a gente consegue fazer isso, Xerém, sabe? Afetar as pessoas quando a gente trata, não importa quem seja, com humanidade. Tratar como ser humano. O resultado é muito positivo. Os cordões naturais, eles surgem para direcionar as energias geradas em excesso pelas pessoas. Quando essas energias são positivas, a pessoa que as gerou torna-se uma doadora. E aí a gente conecta com as pessoas para levar energia positiva para as pessoas, para curar as pessoas. Igual fim de semana passado aconteceu a nossa consagração de grau da Umbanda, e foi interessante, teve uma senhora que ela chegou depois da consagração e ela foi me pedir um abraço. Adair, eu posso te dar um abraço? Uma senhora assim de uns 65 anos mais ou menos. Eu falei, claro. Aí eu fui e dei um abraço nela de coração mesmo, sabe? Ela, nossa, que abraço mais gostoso, e me segurou. Eu até contei isso pra Cássia, e me segurou. Aí a hora que ela terminou, ela foi, que soltou do abraço, ela foi, gente, mas que energia mais boa. Até a dor que eu estava sentindo nas costas passou. Veio e me deu um selinho aqui, um beijinho no rosto e agradeceu. Obrigado. E saiu feliz, radiante. Ali foi criado um vínculo. Foi criada uma sintonia. E aquela pessoa recebeu. Por isso é que eu gosto tanto de abraçar as pessoas. E, inclusive, já fui questionado por causa disso, né? Lembra, né, Thalita? Fui questionado por causa disso, né? E então é complicado isso aí, mas eu gosto de passar essa energia, sabe? Eu amo essa troca de energia. Então eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de beijar as pessoas, eu gosto de manter essa relação positiva com as pessoas, é muito bom, né? Já quando são negativas, tornam-se portais de criaturas negativas, ou seja, quando a energia é positiva, a gente se torna um doador, mas quando a energia é negativa, acaba que a gente se torna um portal para que espíritos negativos venham e se utilizem dessa energia. É a lei da atração. Estes cordões também só se rompem caso as pessoas deixem de vibrar tais sentimentos. Olha que bacana, gente. Então, eu tenho cordões naturais sintonizados com todas as pessoas com as quais eu me conectei pela amizade, pelo amor,
pela caridade, pelo trabalho espiritual. Igual outro dia eu achei interessante, eu conversando com uma amiga daqui do centro, e aí eu virei para ela e falei que que eu falei para ela, fulana, eu não tenho amigos. O meu universo é restrito ao trabalho espiritual. Aí ela virou e falou assim, ué, mas como assim? Nós não somos seus amigos? Nós que trabalhamos espiritualmente com você, não somos seus amigos? Eu falei, não, isso aí é outro departamento. Eu estou falando de amigo lá fora. Amigos lá de fora. Porque vocês que trabalham espiritualmente comigo não são meus amigos. Aí ela estatalou o olho. Eu falei, vocês são família. Por isso é que eu bato tanto na tecla. Que o Ser Humana é uma grande família. Como que é o nome do grupo que nós temos aqui, o grupo de trabalhadores da casa? Os Filhos de Maria. E toda vez que alguém pede algum tipo de atendimento, o que a gente coloca? O que eu coloco? Somos família. E família cuida. Família ama. Aí ela achou tudo bonitinho, sabe? Que eu falei que ela era da família, que nós somos uma família. E é assim que a gente tem que pensar, é assim que a gente tem que vibrar. Porque vai por mim, é com a energia de amor gerada por cada um dos membros do Ser Humana, por cada um dos consulentes que nós atendemos, por cada um dos alunos que nós temos, que o Odair está vivo hoje. Que o Odair ainda continua encarnado aqui. Porque a minha moratória acabou há quase 10 anos. E ela foi renovada em mais 10 e pretendo, ano que vem, renová-la em pelo menos mais 20. Né? Continuar aí nesse trabalho de amor que a própria espiritualidade já deixou bem claro. Que enquanto eu for útil de cá, eu vou estar de cá, para servir de cá. Que eles já falaram, olha, a hora que você bater do lado de cá, você não acha que vai descansar não, filho. É que o bicho vai pegar. Mas, por enquanto, a gente precisa de você do lado daí. Né? Então, vamos continuar. Os cordões magnéticos surgem a partir de vibrações magnéticas mentais negativas e ligam os seres ou espíritos magneticamente poderosos a outras pessoas ou espíritos. Olha aí o que é interessante, né? Os cordões magnéticos surgem a partir de vibrações magnéticas mentais negativas e ligam os seres ou espíritos magneticamente poderosos a outras pessoas ou espíritos. É onde a gente consegue identificar várias ligações de pessoas com magos negros, com espíritos obsessores, ligações energéticas entre encarnados, entre um encarnado e um desencarnado, entre um desencarnado e um encarnado, a gente consegue detectar. Esse tipo de cordão surge pelo aspecto negativo, ativado conscientemente. Nesse caso, a pessoa emissora torna-se um verdadeiro portal negativo e um instrumento do baixo astral. Novamente, é a lei da afinidade. Este cordão só se rompe pela atuação da lei maior e da justiça divina. Algo que é tão sério, né? Justiça divina, o trabalho espiritual que nós desenvolvemos, que é ligado a duas frequências muito poderosas, a misericórdia divina e a justiça divina. Os guardiões trabalham dentro da lei da justiça divina. E os doutores, médicos e vários outros amparadores, pretos velhos, caboclos, trabalham dentro da misericórdia divina. Os cordões energéticos, projetados por meio de magias, têm o objetivo de vitalizar ou desenergizar pessoas e até espíritos presos em cadeias mágicas astrais. Só se rompem por magias positivas ou através de evocações mágicas às divindades.
Sob o ponto de vista da constituição dos nossos corpos sutis, são esses os tipos de cordões energéticos. O cordão de prata. Seja qual for a distância a que estiver o corpo, o espírito mantém-se ligado a ele por este cordão. Se rompe, porém, a morte chega. Irreversível. Segundo relatos de espíritos, quando entidades superiores rompem este cordão por ocasião da morte, produz-se um relâmpago de luz intensa pela liberação de energia. Constituído por alguma forma de energia de alta intensidade, este fio luminoso e brilhante se liga ao corpo físico através do duplo etérico, no qual se enraiza através da cabeça e de miríades de conexões filiformes que abrangem toda a estrutura etérica. Ele não se rompe e mantém o espírito como dono e diretor do corpo. Através de processo maravilhoso, ainda não desvendado, todas as funções vitais do nosso organismo são preservadas. A sua ligação é na base da nuca. É o responsável pelo movimento do corpo astral e ele é a sede do inconsciente ou criptoconsciência, que é a força inteligente que manipula o corpo astral. Durante o sono físico, o corpo astral se desprende naturalmente do corpo físico e passa a funcionar como um veículo independente da consciência, embora ambos continuem ligados pelo chamado cordão de prata ou fio dourado. Entramos no mundo dos sonhos, no qual fazemos a nossa viagem astral sob a influência magnética. Os laços que prendem a alma ao corpo se vão afrouxando pouco a pouco. Quanto mais profunda é a hipnose, o transe, mais se desprende e se eleva a alma. O fio de tessitura finíssima, estruturado em matéria sutil, forma uma ponte de contato entre o ser imortal em corpo astral ou perispírito e o corpo. Pode ser também chamado de cordão astral, cordão fluídico, cabo astral, cordão de luz, laço vital, fio de prata, cordão perispirítico, na verdade é cordão perispirítico, teia de prata, cordão luminoso, cordão vital, cordão energético ou laço aeriforme e etc. Olha o tanto de nomes que se dá para um mesmo cordão, para um mesmo instrumento, que é um instrumento de ligação do nosso espírito ao nosso corpo físico. O famoso cordão prateado, o famoso cordão espiritual, que também muitas vezes é visto como um cordão dourado, está sempre conectando o nosso espírito ao nosso corpo físico, independentemente do corpo ao qual ele está ligado. E que nós estamos em viagem, né? Ele é muito visto em viagens astrais pelas pessoas que são médiums, né? Inclusive o Ângelo Inácio narra que quando eles se reúnem no plano espiritual, em algum tipo de assembleia ou alguma convenção, alguma reunião, ele fala que a forma de diferenciar e separar encarnados de desencarnados é pelo cordão prateado. Por causa do cordão que está ligando as pessoas ao seu corpo físico. O cordão de ouro é uma conexão bioenergética entre o corpo astral e o corpo mental. Como ele é muito sutil, não chega a ser visível. Olha que interessante. Então, esta denominação é alegórica. É um órgão extrafísico, responsável pelas transferências energéticas de nível superior. Ao contrário do cordão de prata, não se desfaz e nem se rompe após a morte do corpo físico. Também chamado de paracordão, cordão umbilical, extrafísico, apêndice energético. Este cordão é o responsável pelas informações e mentalizações realizadas do corpo mental em direção ao astral.
inferior em vibração, sua sede está no corpo mental, que não tem forma tangível, para que a conexão entre o corpo mental e o astral permaneça estável através das múltiplas experiências de encarnação e desencarnação. O cordão de ouro exerce um papel fundamental. Ele não se desfaz com a morte. O cordão prateado se desfaz com a morte. O cordão dourado não se desfaz com a morte. Ele liga os demais corpos ao corpo astral. Você não visualiza ele. Por quê? Porque ele é muito sutil, ele é de matéria sutil. Mas ele liga o corpo astral, que aí é o corpo de manifestação no plano espiritual, aos demais corpos do nosso agregado espiritual. Liga ao nosso mental concreto, mental abstrato, corpo átmico, corpo causal, corpo búdico, corpo morontial, tudo ligado por esse cordão, né? Ainda de modo diverso do que ocorre com o cordão de prata, que desaparece após a dissociação do conjunto corpo físico e duplo etérico por ocasião da morte biológica, o cordão de ouro, como elemento sutil da estrutura mental, sobrevive aos choques e entrechoques biológicos de desencarnação e reencarnação ao longo dos milênios. Ele nunca se rompe. Olha que bacana, gente. Esse cordão, o cordão dourado, o cordão de ouro, ele nunca se rompe. Em todas as nossas encarnações, ele permanece ao longo dos milênios. O cordão de prata tem uma atuação física e extrafísica, por participar da parafisiologia do corpo astral e da fisiologia do corpo físico. O elemento mental do cordão de ouro, entretanto, possui dupla atuação extrafísica. Ele representa a conexão mente-perispírito e serve como ligação do plano dos sentimentos ao das emoções. Sua atuação, por isso mesmo, escapa às formas convencionais de observação pelos sensitivos e médiuns. Tá vendo? Por isso que médiuns e sensitivos não conseguem identificá-lo. O cordão de cobre. O termo cordão de cobre se refere ao cordão de prata dentro dos limites da psicosfera, 4 metros de distância do cardiochakra. O cordão de prata sofre a mudança de várias cores, conforme a densidade do projetor. O seu lastro de energias, no momento, é conforme o local observado do cordão, seja perto do corpo físico ou do corpo astral. Quanto mais próximo ao corpo físico, mais carregado de cores vermelho e laranja, que é a cor do cobre, e quanto mais distante do corpo, mais carregado de cores azul, verde e branco, e o prateado e também o violeta. Tá vendo só? Quando você se desdobra, quando você faz uma viagem astral e fica próximo do seu corpo físico, esse cordão, ele tem as cores vermelho e laranja. Mas quando você se projeta para longe, esse cordão se torna prateado e também toma outras cores mais sutis, como o azul, o verde, o branco e o violeta. Interessante isso, não é? Mas isso é em projeção astral. Nós não estamos falando aqui do desencarnado, tá ok? Bem, pessoal, olha, terminamos bem em cima. Terminamos aqui o conteúdo dos cordões, né? Falamos aqui de muita coisa, muita informação. A gente até deixou de explicar algumas delas, de detalhar mais profundamente, porque é um conteúdo assim mais didático mesmo, né? A gente não precisa ficar aí batendo na tecla, explicando, por exemplo, a separação ou dissociação do corpo físico, do duplo etérico, através da morte, que quando a gente morre, o nosso duplo etérico se desintegra, né? Não precisa disso. A gente sabe disso e que o nosso cordão prateado é cortado ali, né? Mas nós sabemos que esse cordão de ouro, por exemplo, ele não tem essa ligação rompida com a morte.
ela permanece. E que ele tem uma função muito além da fisiológica. Porque o cordão prateado, ele tem uma função fisiológica. Porque ele liga o nosso duplo etérico ao nosso corpo físico. E do duplo etérico vai se ligando aos outros corpos. Já o cordão de ouro, não. Ele é uma ligação do corpo a partir do corpo astral com os demais corpos e tem a sua sede no mental. Legal isso, né? A gente vê essas informações aí. Então, nós vamos encerrar por aqui. Na próxima aula a gente vai falar dos chakras do Brasil. Inclusive a gente pode até falar um pouquinho também dos chakras planetários, né? Para podermos entrar aí nessa onda de que Gaia é um ser vivo, né? A energia do nosso planeta é uma energia viva. Gaia é uma consciência e tem os seus chakras. E tendo nos países e continentes os seus órgãos, os órgãos vitais desse ser, nós temos os chakras desses órgãos também. E aí falaremos dos chakras do Brasil, do nosso país, como o último tema da nossa apostila, antes de nós fazermos aquela resenhazinha que foi prometida sobre banhos e ervas. Tá ok? Gente, alguém tem alguma coisa a acrescentar ou alguma pergunta sobre o conteúdo de hoje para a gente encerrar a nossa aula? Ninguém? Tá todo mundo doutorado sobre os cordões? Olha, isso é muito bom, hein? Depois eu não quero ver gente perguntando aí, Odair, mas eu vi lá dentro do trabalho que a entidade tinha um cordão prateado. Mas como assim, Odair? Uma entidade ter um cordão prateado? É porque, na verdade, aquilo que você achava que era um espírito, que era uma entidade, na verdade é uma personalidade daquela, ou pode ser do médium, ou pode ser do consulente, ou pode ser de algum familiar do consulente, ou inclusive pode ser vamos dizer assim, um nível de consciência, um subnível de consciência, que está ligado a essa existência atual, né? Então a gente tem que estar buscando esse conhecimento aí para poder acrescentar que o cordão prateado, quando você visualiza, é sinal de que aquela manifestação ali, aquela consciência que está se manifestando é encarnada. E inclusive pode acontecer de você, vidente, de repente chegar algum dia e ver que a entidade que está trabalhando com a Itálita tem um cordão prateado. Aí você vira e fala assim, mas espera aí, tem uma preta velha trabalhando com a Itálita, mas tem um cordão prateado nessa entidade. Como assim? Como que pode isso? É que essa entidade que está trabalhando com a Itálita pode ser um nível consciencial superior da Itálita. Pode ser uma personalidade superior da Itálita. Aquela preta velha que está se manifestando ali através do aparelho da Itálita pode ser uma personalidade da Itálita de quando a Itálita, por exemplo, teve uma encarnação como uma escrava. Na boa, e está trabalhando hoje com a Itálita, atendendo uma personalidade da Itálita, fazendo atendimentos espirituais, na roupagem de uma preta velha. Pode ser que seja até uma personalidade da Itálita que viveu no Antigo Egito, mas que hoje, dentro de um trabalho de Umbanda, assume o arquétipo de preto velho e vai trabalhar com a Itálita. Sim? Apesar que nesse caso, tem alguns videntes que falam que às vezes não está vendo nenhuma entidade ali com o médium, né? Aí só vê a energia. Muitas vezes fala, né? Ah, eu tô vendo a energia. É como se fosse um fio descendo, um canal, um tubo de luz descendo sobre a pessoa. Mas não vê a entidade. E não vê a entidade. Tchananã. Aí fala que você não está trabalhando.
Aí fala que você não está incorporando, fala que está mistificando, que está com excesso de animismo. Mas peraí, você viu o tubo descendo? Vi. Não, então ali tem alguma coisa acontecendo. Pode ser que esse tubo esteja ligando a Hipólita a um nível consciencial superior dela, e pode ser que esse tubo esteja ligando a Hipólita a uma personalidade da Hipólita, que, por exemplo, a Hipólita está aqui recebendo um mestre hindu e, de repente, ela simplesmente acessou uma personalidade dela do mestre hindu. E agora, esse tubo simboliza essa conexão com esse nível de consciência da Hipólita. E é isso que nós estamos tentando trazer para a Umbanda, essa nova florada da Umbanda, gente. Esse entendimento de que esse tipo de manifestação pode e deve, muitas vezes, nós estarmos trabalhando ali com o Exu, com a pombagira, com um cigano, com um caboclo, com um preto velho, que na verdade é nada mais, nada menos do que o nosso próprio espírito, só que com uma experiência de uma vivência anterior. Eu posso trabalhar com um mago que de repente é um mago atlante, mas quando a gente vai verificar, esse mago atlante, na verdade, foi uma existência minha na Atlântida como mago. E ali está se manifestando uma personalidade minha. O Ben-Daidi fala claramente sobre isso na aula dele, Umbanda e Amazofia. Tanto que é bacana, né, a gente receber esse tipo de informação. E aí a gente vai parar para analisar e ver que, de repente, talvez muitas das entidades com as quais nós trabalhamos, nem entidades são personalidades nossas, ou são níveis conscienciais superiores nossos, ou o melhor de tudo, são extraterrestres, que estão ali travestidos com a roupagem fluídica daquele arquétipo de Umbanda e atendendo com a gente. Legal, né? Então, gente, vamos fazer o encerramento da nossa aula, que o Odair começou devagar e até passou da hora. Vamos encerrar então com a oração, como sempre, agradecendo a cada um de vocês que vieram para participar da nossa aula. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, humildemente nos colocamos diante de Ti neste momento, ó Pai, te agradecendo pela oportunidade que nos deste de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Te agradecendo, ó Pai, por todas as graças e bênçãos recebidas, por todo o ensinamento trazido através da aula de hoje. Agradecemos, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que vieram à nossa aula, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E é com este sentimento de gratidão no coração que pedimos a Tua permissão para encerrar a nossa aula da noite de hoje, proferindo a oração que Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou e fechando com chave de ouro o nosso estudo com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja e assim é. Muita gratidão a todos e namastê. Muito obrigado.